21 anos de ditadura militar e, para complementar, 16 atos institucionais. Medidas antidemocráticas, anos de chumbo, censura fática, tortura, perseguição. Milagre econômico? Crescimento do PIB desde então. Às custas de quem? Coitado do trabalhador. Seu salário achatado foi um mero denominador. Desigualdade social nunca se teve igual. Rico se tornou mais rico e o pobre um satírico. A dívida externa se tornou absurda e a inflação se tornou surda. Sem contar os seus mais de 400 mortos. Denise Rocha, professora de Geografia. As violações dos direitos humanos durante a ditadura cívico-militar foram: Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Artigo 9º. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 18º. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Artigo 19º. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Olá, eu sou a professora Alice da Silva Machado, de português. A sequência didática a ser trabalhada dentro do tema proposto será a música popular brasileira, como instrumento para contestar a ditadura militar. E dentro desse contexto, no período da ditadura militar, as músicas, elas indicavam insatisfação direta usando metáforas. E alguns cantores tiveram que se autoexilar para evitar as sucessivas concessões para depoimentos e possibilidades de prisão. O objetivo desta atividade é identificar nas letras das músicas o descontentamento dos artistas com as barbáries cometidas durante esse período da história brasileira. E também abordar o contexto de repressão e censura durante esse período. Cantar, sentir as canções selecionadas para melhor interpretar as leituras das músicas, que são os contextos, figuras de linguagens, ritmos, narrativas, melodias e outros. As habilidades a serem trabalhadas serão interpretar, analisar e as influências dessas canções na época. A ditadura militar no Brasil é conhecida até hoje como um dos períodos mais negros e vergonhosos da história do país. O golpe dado entre março e abril de 1964 só terminou no ano de 1985 e foi uma fase política lembrada por extremamente burocrática, autoritária e temida. Foram 21 anos de tortura, repressão e censura, além de centenas de mortes e desaparecidos. As torturas mais cruéis da ditadura militar foi o pau de arara, que consistia numa barra de ferro que era atravessada entre os punhos amarrados e a dobra do joelho, sendo o conjunto colocado entre duas mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. Este método quase nunca era utilizado isoladamente. Seus complementos normais eram eletrochoques e palmatória e o afogamento. O choque eletro
foi um dos métodos de tortura mais cruéis e largamente utilizados durante o regime militar. Geralmente, o choque dado através de telefone de campanha do exército que possuía dois fios longos que eram ligados ao corpo nu, normalmente nas partes sexuais, além dos ouvidos, dentes, línguas e dedos. O acusado recebia descargas sucessivas a ponto de cair no chão. E tinha também a pimentinha. A pimentinha, que era uma máquina que era constituída de uma caixa de madeira que no seu interior tinha um ímã permanente, no campo do qual girava um rotor combinado, de cujos terminais uma escova recolhia a corrente elétrica que era conduzida através de fios. E essa máquina dava choques em torno de 100 volts no acusado. O afogamento eram os torturados fechavam as narinas do preso e colocavam uma mangueira, toalha molhada ou tubo de borracha dentro da boca do acusado, para obrigá-lo a engolir a água, e um outro método que era mergulhar a cabeça do torturado no balde, ou tanque, ou tambor, cheio de água, ou até mesmo fezes, forçando sua nuca para baixo até o limite do afogamento. Tinha também a cadeira de dragão, que era uma espécie de cadeira elétrica onde os presos sentavam pelados numa cadeira revestida de zinco ligada a terminais elétricos. Quando o aparelho era ligado na eletricidade, o zinco transmitia choques a todo o corpo. Muitas vezes os torturadores enfiavam na cabeça da vítima num balde de metal, onde também eram aplicados os choques. Na época também tinha geladeira, que os presos ficavam pelados numa cela baixa e pequena, que os impedia de ficar em pé. Depois os torturados alternavam um sistema de refrigeração super frio e um sistema de aquecimento que produzia calor insuportável, enquanto alto-falantes emitiam sons irritantes. Os presos ficavam na geladeira por vários dias, sem água e sem comida. Tinha também a palmatória, que era uma raquete de madeira bem pesada. Geralmente, esse instrumento era utilizado em conjunto com outras formas de tortura, como objeto de aumentar o sofrimento do acusado, como a palmatária. As vítimas eram agredidas em várias partes do corpo, principalmente em seus órgãos genitais. Tinha também os produtos químicos, que havia, na verdade, vários produtos químicos que eram comprovadamente utilizados como método de tortura. Para fazer o acusado confessar, era aplicado um soro de pentatol, que era uma substância que fazia a pessoa falar em estado de sonolência. Em alguns casos, ácido era jogado no rosto da vítima, o que podia dar inchaço ou mesmo a deformação permanente. Tinha as agressões físicas, que eram combinadas a outras formas de tortura. Um dos mais cruéis era o popular telefone. Com as duas mãos em forma de concha, o torturador dava tapa ao mesmo tempo contra os dois ouvidos do preso. A técnica era tão brutal que podia romper os tímpanos do acusado e provocar surdez permanente. E tinha também a tortura psicológica. De certa forma, falar de tortura psicológica é redundância, considerando que todo tipo de tortura deixa marcas emocionais que podem durar a vida inteira. Porém, haviam formas de torturas que tinham objetivo específico de provocar o medo, como ameaças, perseguições, que geravam duplo efeito, que era fazer a vítima calar ou delatar conhecidos.